exclusividade aqui no UOL, que é em relação ao 8 de janeiro. A gente até pode abrir aqui a nossa reportagem na nossa página aqui do UOL. Pelo menos 10 militantes bolsonaristas condenados ou investigados por participarem dos ataques golpistas do 8 de janeiro quebraram as tornozeleiras eletrônicas e fugiram do Brasil. A informação que a gente traz hoje com a nossa reportagem. Os principais destinos foram a Argentina e o Uruguai. 6 dos 10 fugitivos são mulheres, 7 já foram condenados pelo STF a mais de 10 anos de prisão. E por participarem da tentativa de golpe. A maioria é do Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais. O Supremo Tribunal Federal e a Polícia Federal foram procurados pelo UOL, mas não se manifestaram sobre as buscas. Não há alertas públicos da Interpol a respeito disso. Um dos fugitivos, que se considera um exilado político, faz até campanha em redes sociais para financiar a sua permanência no exterior. O nome dele é Daniel Bressan. Ele é pedreiro, já ofereceu até uma rifa de um Fiat Uno e pelas leis brasileiras a destruição da tornozeleira e a fuga não aumentam a punição, mas o fugitivo perde o direito ao regime aberto e volta ao semiaberto ou fechado. E isso é muito impressionante, né, José? Essa reportagem aqui mostrando os condenados quebram a tornozeleira e fogem do país. O que mais impressiona aí é a inépcia do Estado, né? Quando um magistrado manda grudar uma tornozeleira na perna de alguém, você pressupõe que o Estado está vigiando aquela pessoa. Nós estamos verificando que não está, né? 10 não é um número negligenciável, né? E aí você permite, o instinto de quem está condenado é o de fugir. Você permite que a pessoa fuja e que fique fazendo pose de vítima, de perseguido, de refugiado em outro país, né? Muito curioso, outro aspecto é que todos eles são de estados bolsonaristas, né? Eu não sei como é que funciona essa vigilância, se a Polícia Federal delega à Polícia dos Estados, mas todos os estados que você mencionou e que estão mencionados nessa reportagem são governados por bolsonaristas, né? Então, acho que é essencial tentar recapturar essas pessoas. E essa reportagem nos alerta, Fabíola, para um outro aspecto, né? Porque, por hora, nós estamos lidando ainda com condenações que atingem a arraia miúda do golpe, né? Gente que se deixou manipular e que entrou lá nos prédios dos três poderes e vandalizou os símbolos da República, né? E não chegamos ainda ao Bolsonaro e ao alto comando do golpe. Então, se estão fugindo aqueles que o Bolsonaro chama de pobres coitados, imagina o que não pode acontecer nesse alto comando do golpe, né? Então, acho que é uma reportagem que nos chega como uma espécie de alerta. Primeiro, o Estado não pode ser tão inepto e permitir que as pessoas fujam assim, né? Se tem tornozeleira, tem que vigiar. Em segundo lugar, é preciso vigiar também aqueles que estão na fila, como condenações esperando para acontecer, para que não fujam antes, durante o julgamento, ou pior ainda, depois de condenados, né? Então acho que essa reportagem nos chega como um alerta. Ainda outro dia estava o Bolsonaro se escondendo em pleno carnaval na Embaixada da Hungria, do seu amigo Viktor Orbán, né? E o ministro Alexandre de Moraes, o próprio procurador-geral Paulo Gonet, ambos trataram este episódio como algo trivial. Deram de barato que a versão segundo a qual o Bolsonaro foi lá para estreitar contatos e por isso ele teve que dormir na embaixada, que isso é aceitável. E não tomaram nenhuma providência. Imaginei que o Alexandre de Moraes poderia adotar pelo menos a tornozeleira, no caso do Bolsonaro, né? E acho que esse episódio mostra que é preciso vigiar também aqueles que aguardam na fila pelo julgamento, Fabíola. E essa reportagem mostra que 7 dos fugitivos já foram condenados pelo STF, né? E há mais de 10 anos de prisão. 6 dos 10 fugitivos são mulheres
E a maioria desses estados do sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Sudeste, São Paulo e Minas Gerais. E a média de idade de 50 anos. Resta saber o que a justiça vai fazer, né? O que pode fazer. A gente vai ter daqui a pouquinho 2 juristas conosco aqui para a gente poder tratar desse assunto, mas do ponto de vista político até, é curioso, isso vai provocar Alexandre de Moraes, não vai não, Mônica? Não, é uma desmoralização, né? Agora, acontece, né? Assim, a fuga acontece, não é inédito, de presídios do mundo inteiro, as pessoas fogem. Quando fugiram os presidiários aqui dos presídios de segurança máxima, muitas pessoas lembraram que nos Estados Unidos também há fugas espetaculares, né? Agora, é muito surpreendente, né, o Fabíola, porque uma pessoa que está usando tornozeleira, ela já tem uma situação muito mais razoável do que uma pessoa que está presa. Ela está levando a sua vida, ela só está com algumas restrições. Então, a pessoa arrancar a tornozeleira, fugir do Brasil, com o risco de ser recapturada e ir para o regime aí, então, fechado, é uma ousadia que me surpreende, assim, eu fiquei surpresa com essa matéria. E com o fato de serem mulheres, né, teria que aprofundar um pouco o perfil de quem são essas mulheres. Mas... Mulheres de 50 anos, né? Então, acho que essa questão é muito interessante, se talvez elas pensaram que teria uma passabilidade maior, por causa de serem brancas, né? Mulheres, sim, 50. E fugiram por uma fronteira que é fácil, assim, de passar. Agora, realmente não tinha Interpol, não tinha aviso que essas pessoas não poderiam sair. Agora, saíram como? Não saíram, seguramente não saíram de avião nem de ônibus, devem ter saído por outros caminhos, de carro que não são vigiados, né? No Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para a Argentina e Uruguai. Agora, também o José falou uma coisa importante, que é a coisa do exemplo que vem de cima, né? Quer dizer, a ida do Bolsonaro à Embaixada da Hungria, a gente fica lembrando quando o Lula estava para ser preso, que ele foi fazer uma caravana para o Sul, e isso é um fato histórico. Pessoas falaram para ele, sai e vai para o Uruguai. O Uruguai sempre abriga todas as pessoas, independentemente do governo lá ser direita ou esquerda, tem essa tradição, né, de acolher pessoas que são, em tese, perseguidas, né, politicamente e tal. E o Lula falou, não, eu vou preso. E o Lula, quando estava preso, queriam dar liberdade, prisão domiciliar para ele, ele destituiu o advogado que pediu isso, porque ele falou, vou ficar preso porque eu vou ficar aqui até, pelos meios legais, provar que eu sou inocente, etc. Foi um risco que ele correu, deu certo, podia ter dado errado, mas é o contrário, né, do clima e da atmosfera que a gente vê no entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, posso voltar por um lado é surpreendente, por outro não, né? Posso voltar uns séculos atrás também? Lógico. Eu fico aqui lembrando não, porque eu não vivi nessa época, mas se vocês pensarem, na fuga do Luís XVI, né, havia um filósofo muito importante na época, o Etienne de Lavoisier, que ele dizia, um rei que foge é a cada dia menos rei. Então, essa é uma questão bem importante para a gente pensar, né? O que é que significa, nesses casos, a fuga, o que significa a permanência também, né? Sim. Agora, a Mônica pediu para a gente detalhar um pouco mais na reportagem, até se a gente puder abrir aqui para mostrar na tela para as pessoas que estão nos acompanhando ao vivo. A gente tem aqui alguns dos personagens não, alguns dos fugitivos, né? Por exemplo, o Ângelo Sotero Lima. Ele foi condenado a 15 anos e meio de prisão por tentativa de golpe de Estado e associação criminosa armada no 8 de janeiro. E ele prestou, num depoimento que ele prestou, ele disse ter tomado conhecimento que seria preso quando estava no Palácio do Planalto, depois de um longo tempo sentado orando. Esse aí é o que a gente viu. O próximo que a gente vê aí na imagem abaixo é o Gilberto, que é um corretor de seguros. Esse daí. Sobe um pouquinho a imagem aí pra gente ver. Balneário o Gilberto é de Balneário Camboriú. E ele pegou 16 anos de prisão quando participou do 8 de janeiro lá no Palácio do Planalto. Foi condenado por ter dado um golpe de Estado. E ele nega ter quebrado os objetos no local e ele fugiu, né, em 25 de abril. A família dele diz que ele não sabe para onde ele foi. É o que diz a família dele. A Raquel de Souza tem 51 anos, ela aqui, ó, ela é de Joinville, Santa Catarina. A PGR diz que ela destruiu bens, ela nega. Em abril, ela fugiu para a Argentina, segundo os investigadores e testemunhas ouvidas pelo UOL. O filho dela diz não ter informações sobre a mãe e sobre a fuga. Diz, olha, faz tempo que eu não tenho notícia da minha mãe, nem sei o que dizer. O outro fugitivo é o Luiz Fernando Venâncio, um empresário, esse é de São Paulo, tem 50 anos e ele é réu em ação penal no STF pelos ataques.
ele gravou um vídeo na Argentina e ele mesmo relatou que ele fugiu. Num vídeo na Argentina, ele disse que fugiu do Brasil e pediu asilo ao Javier Milei, tá vendo, ô Mônica? É isso. Ele pediu asilo ao Milei, foi pra lá, de lá gravou um vídeo e ainda faz uma espécie de chacota, né, com o Brasil, é isso? Foi concedido o asilo? É isso que não tá claro. Pelo menos ele aguarda. É Aguarda curioso, a resposta. É curioso, Fabíola, porque esse ainda está em processo de julgamento, mas alguns foram condenados aí. Sim, condenados. 15, 16 anos. Em tese, se você sofre uma condenação de 8 anos, o regime é inicialmente fechado. Né? Então, é incompreensível que essa gente estivesse de tornozeleira. Mais incompreensível ainda é que a tornozeleira estivesse sem vigilância. Eu li que o advogado de um deles alega que atacar o palácio não é atacar o Estado. Eu não sei que escola de direito esse advogado fez, mas de toda maneira aí você tem essa tentativa de manipulação, porque a própria ideia deles estarem no exterior como refugiados políticos mostra que eles se entendem como os defensores da liberdade e do Estado de Direito, né? Então, mais uma vez, a questão da subversão de valores, total sequestro. Agora, a gente ouviu aí uma das pessoas, um desses fugitivos, né, falando que pediu asilo.